Olá, me chamo Gisele Florentino e sou coordenadora da iniciativa Direito à Memória e Justiça Racial. A iniciativa ela é uma organização social da Baixada Fluminense e ela trabalha, com segurança pública a partir da centralidade do racismo institucional. A iniciativa ela nasce a partir de um processo racista vivido por membros de nossa equipe, principalmente por mim, dentro de um espaço de direitos humanos, E aí só ressaltem como a branquitude ainda lidera esses espaços e reproduz racismo cotidianamente com corpos pretos. A iniciativa ela busca trazer a resistência à memória dos povos africanos e indígenas sempre para a luta cotidiana do nosso trabalho. Nesse dia 30, que a gente comemora o Dia da Baixada Fluminense, a gente quer trazer de volta e principalmente publicizar a história de resistência e lutas sociais do território da Baixada Fluminense através da Ilha de Iguaçu, um complexo quilombola que resistiu durante 60 anos aos ataques da corte portuguesa e foi considerado o maior problema de segurança pública naquele momento. E não há coincidências em que a Baixada Fluminense hoje ainda é um território completamente militarizado e sofre com as ofensivas do Estado. Mas principalmente a população, o nosso povo continua a resistir e a enfrentar o Estado com o seu braço armado da polícia, das milícias, mas sempre buscando a memória, a vida, o direito de conviver em um espaço com acesso garantido a direitos sociais historicamente conquistados pela classe trabalhadora. Então eu convido todas, todos e todos a conhecer a iniciativa. Olá, meu nome é Monique Rodrigues e eu faço parte da iniciativa Direito à Memória e Justiça Racial. E hoje, no Dia da Baixada, eu vim aqui falar um pouquinho sobre como trabalhar com as pautas de segurança pública e racismo nesses territórios. Aqui a gente fala que a grande máxima são as filas de espera, A fila de espera na creche, na vaga da escola pública, a fila de espera no trem. E aí, nessas filas de espera tem uma grande característica que marca muito a Baixada, que são as relações que se formam ali. E falar um pouco sobre a Baixada, também falar sobre essas relações cotidianas que se travam a partir desses enfrentamentos. Aqui é um território majoritariamente formado por uma população preta, por uma população de mulheres pretas, que também exerce uma função importantíssima dentro dos seus territórios, produzindo e garantindo o mínimo de acesso aos serviços públicos, e aí esse mínimo de acesso muitas vezes faz uma diferença enorme na vida das pessoas. E essas pessoas do cotidiano, essas resistências, elas são invisibilizadas por um processo genocida do Estado. E o meu trabalho é muito um pouco sobre isso, assim, de produzir textos, produzir narrativas, produzir histórias, onde a gente possa recontar olhares sobre a Baixada, olhares sobre as pessoas e sobre a atuação da Baixada enquanto um território de enfrentamento, enquanto um território que constantemente refaz a luta pelas liberdades, contra o genocídio e contra as várias formas de violência de estados que são colocadas como ordem natural para as populações daqui. No site da gente, nas redes sociais, você encontra muito dos nossos conteúdos. É muito importante que a gente esteja hoje, no Dia da Baixada, falando sobre o nosso trabalho. A iniciativa tem uma função muito importante nesse processo de produzir memórias e de reconstruir memórias, junto com vários outros atores sociais desses espaços. E aí a gente deixa aí a dica para você curtir a nossa página, se juntar com a iniciativa nesses processos de resistência e de enfrentamento, porque a Baixada tem muitas histórias que ainda precisam ser recontadas. Me chamo Cristiano Silva, sou mobilizador e articulador político pela iniciativa Direito à Memória e Justiça Racial. A Baixada Fluminense é um território repleto de potencialidades históricas, porém é um alvo de um projeto político, exploratório e letal. Pensar em segurança pública, quando o assunto é Baixada Fluminense, é extremamente desafiador, por ser alvo de uma política de controle territorial por diversos grupos para manter o poder e a dominância territorial. E a Baixada tem sofrido há décadas. Contudo, é possível nos organizarmos para popularizar, dar visibilidade e amplificar as vozes
para enfrentar as inúmeras violações cometidas nesses territórios. A Baixada pede respeito. Baixada Negra viva! Olá, me chamo Beatriz Vidal, sou advogada e trabalho como assessora jurídica na iniciativa. Eu observo que a Baixada Fluminense, além de ser um amplo território, né, ela vem sendo abandonada gradativamente por anos, né, por décadas, podemos dizer. Ela, assim, é um território muito grande. A gente pode observar que há dificuldade em ir e sair, né, da Baixada, por falta de condução, também vemos um abandono da segurança pública, assim como também do saneamento básico, ou seja, é um território de fato abandonado pelo Estado. A gente não vê, como é um território muito amplo, muita área, a gente não vê acesso à educação ampla, a gente não vê acesso a hospitais, a rede hospitalar ampla, muito pelo contrário, a gente vê também o fechamento de UPAs, o fechamento de hospitais, determinando assim que amplas áreas tenham que ir em apenas um hospital, e esses hospitais também estão sucateados, né? Então há denúncias e há problemas onde você recorre a esses hospitais e não consegue atendimento. E vemos com isso também a segurança pública abandonando esse território, né? Que é um território com diversos bairros, diversos municípios dentro do próprio, né? Diversos municípios não, diversos bairros dentro de um mesmo local. E com isso temos o agravamento de milícias e também de tráfico, né, de drogas e comandos. Então a gente tem guerras territoriais, comandos disputando determinados territórios entre si, e em outro lado a milícia também disputando esses territórios com esses comandos. Então o que a gente tenta trabalhar aqui? Levantar essas denúncias, né? E para chegar ao mapeamento dessas áreas, para tentar trabalhar dentro dessas áreas, explanando e mostrando como essas áreas estão sendo tratadas pelo próprio Estado e abandonadas também pelo Estado. Assim, é esse o trabalho que a gente tenta fazer, para que, através da denúncia, a gente consiga, através da mídia e do mapeamento, trazer um resultado satisfatório com relação à segurança pública dentro do território da Baixada Fluminense. É isso. Meu nome é Nívia Raposo, sou articuladora de território da Iniciativa Direito, Memória e Justiça Racial. E falar sobre Baixada é lembrar que a Baixada carrega um passado de insistência e resistências sociais que servem de referência, né, de luta. Muitas dessas lutas se devem aos quilombos, que hoje eu considero que se tornaram ilhas quilombolas materializados nos movimentos sociais. Temos um reflexo do passado, né, que a gente carrega, que é o estigma, a marginalização da população. E isso a gente vê que é em formas de preconceito, discriminação e, sobretudo, racismo, que atravessa o presente. E trabalhar com pauta de segurança pública na Baixada, na verdade, tem sido assim revigorante, porque eu tenho aprendido muito com um passado de resistência, né? Esse passado de resistência contribui muito para o nosso aprendizado. Aliamos isso a um processo de escuta afetiva com a população, porque a população é quem sabe as demandas que precisam ser pautadas. Elas é que têm os seus direitos negados, então nada mais justo do que ouvirmos a população. Contudo, os territórios militarizados
existem grupos que não estão dispostos a abrir mão dos seus privilégios. E nesses lugares é que tem sido muito mais difícil trabalhar a segurança pública, sendo que toda a população tem direito a uma educação de qualidade. Oi pessoal, me chamo Raíssa Pereira e também faço parte da iniciativa como assessoria de mobilização e juventude. Hoje minhas atividades também estão voltadas para a área de captação e análise de dados, com relação à segurança pública na Baixada Fluminense. Eu analiso a Baixada Fluminense como um território de muita resistência, que por muito tempo foi visto apenas como uma cidade de dormitório, que era assim que eu sempre escutava quando o assunto era Baixada. Mas falando da história e memória, é um ninho de inovações e construção de vidas, e eu acho isso incrível. E também falando das possibilidades de trabalhar com pautas de segurança pública, afirmo que é desafiador, mas que cada ação ou qualquer ato que dê visibilidade à realidade que a Baixada vive e passa no cotidiano, é uma esperança de poder viver, sabe? Poder viver bem e sem medo. Bom dia, meu nome é Francérgio Goulart, eu estou na coordenação executiva da Iniciativa Direito à Memória e Justiça Racial, né? E falar da Baixada Fluminense nesse dia 30 de abril, dia da Baixada, é lembrar que a Baixada Fluminense é território de resistência. A Baixada Fluminense se construiu a partir dessas resistências, né? Essa é a história oficial da Baixada, a nossa história, a história que pessoas que habitaram e que moram nesse território historicamente vêm construindo. Baixada Fluminense é essa que foi e teve a honra de ter um dos maiores quilombos, que fez uma das maiores resistências na história do Brasil, o Quilombo de Iguaçu, que abasteceu a economia, né, de todos os outros quilombos espalhados pelo estado do Rio de Janeiro e até Brasil, né? Quilombo esse que, como agente da iniciativa e como, né, outras organizações da Baixada Fluminense, periféricas, né, sofreram e sofrem com a violência do Estado. Ou seja, o processo de perseguição na Baixada Fluminense com relação a quem luta contra o Estado é histórico. Mas eu queria marcar a Baixada Fluminense como esse território de resistência, né? E muito fazendo alusão ao Quilombo de Iguaçu. Atualmente, né, a Iniciativa Direito à Memória e Justiça Racial, que é uma organização que discute segurança pública com a centralidade no enfrentamento ao racismo e na questão de ruptura com os privilégios da branquitude, a gente tem trabalhado de várias formas, né, a partir da construção do conhecimento junto com o nosso povo, né, junto com os moradores, né, a gente vem construindo epistemologias, a gente vem construindo conhecimento. Então a gente tem uma base de dados, né, fortalecida a partir dessa construção. A gente vem incidido politicamente também, né, em estruturas do judiciário, como na DPF 635, a DPF das favelas, no Legislativo, com o projeto de olho na LERJ. Estamos para iniciar um projeto, né, sobre a questão das drogas, né, sobre política de drogas, né, um tema que vai ser um desafio para a gente na Baixada. A Baixada Fluminense, um território neopentecostal, onde a moralidade impera, né, mas é isso. E o principal, a Iniciativa Direito à Memória e Justiça Racial, a gente não acredita que nós seremos incluídos nessa sociedade capitalista. Por isso que, mesmo atuando como o Malcolm X nos apresentou, né, outrora, né, de utilizar-se de todos os meios, o nosso fim é a derrubada desse Estado. E por isso a gente vem fomentando uma discussão sobre a abolição das polícias. Porque não dá mais para acreditar que protocolos, que reforma da polícia vai resolver as nossas vidas.
Viva a Baixada, viva o dia 30 de abril, viva os moradores e moradoras da Baixada Fluminense que resistem cotidianamente a essa violência do Estado. Tamo juntos.